Oi gente, tudo bem? Mais uma entrevista no Vibe Talk Show, agradecendo a Academia Shihandaikan do Mestre Júnior. E ó, o mês de outubro é um mês especial na Vibe, nós estamos comemorando o Outubro Rosa. E, por esse tema, também em conjunto nós estamos comemorando o mês dos professores. Então, somando tudo isso, nós trouxemos uma entrevista interessante para vocês. Nós falamos com a professora Patrícia, ela vai falar como é sua professora, quais os desafios dessa profissão e também da vida pessoal, vai contar um pouco das dificuldades, dos desafios que é ter um filho portador de necessidades especiais com paralisia cerebral, tá bom? Acompanhe essa entrevista, ela tá maravilhosa. Vem com a gente. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista na Vibe. Entrevista mais que especial, porque além de ser o mês dos professores, o mês da prevenção, né, e da campanha do Outubro Rosa, trouxemos a professora Patrícia para falar um pouco sobre tudo isso, sobre o Outubro Rosa, sobre o desafio de ser professor, sobre tudo que ela vai explicar para a gente no dia de hoje, e também alguns detalhes da vida pessoal e os desafios que tem em ter um filho com paralisia cerebral, tá bom, gente? Bem-vindo ao Vibe Talk Show, professora, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Estamos felizes de receber você. Nós da Vibe sabemos a importância que é a educação. Sem os professores, nós não seríamos absolutamente nada. Na minha percepção e opinião pessoal, é a carreira mais importante. É a partir de vocês que nós nos construímos enquanto sociedade. Bom, feliz de ver você aqui, de saber que você vai distribuir seu conhecimento para a gente. Fala um pouco de onde você veio, sua origem, para a gente conhecer, para as pessoas que estão vendo, para os seus alunos saber de onde você é. Fala um pouco de você. Então, eu sou natural de Paranapanema, sou de 73, então vim de Paranapanema para cá em 78, estudei aqui em Itaí, todo o tempo, primário, depois colégio, e me formei em Avaré, na FREA, e é isso. Tá, e você estudou aqui, ensino fundamental, tudo. Que escola que você estudou? Eu estudei na Escola Freitas e depois na João Miquelin. Na Escola Freitas foi até que série que você estudou? Quarta série, na época era de primeira a quarta série, isso. Aí terminou o ensino médio, completou no João Miquelin. Sim. E aí foi direto para fazer a sua área de atuação, que é matemática. Matemática. Então, não foi nada programado. Na verdade, eu queria estudar. Sim. Eu sempre falava que queria fazer direito. Mas meu pai, muito simples, não estudou, então ele não estimulava isso, né? Então, quando ele soube que eu queria fazer direito, ele usou essa expressão: se você pretende estudar, você pode tirar seu cavalinho da chuva, porque você, mulher, vai sair aí... Porque na época não tinha direito, né? Aqui, nem aqui perto. O mais próximo era Itapetininga. E não tinha nem ônibus para lá. Tinha um pessoal daqui de Itaí que estudava para lá, então eles lotavam um carro e iam, né? Sim. Então, quando meu pai soube que esse era o meu desejo, ele cortou total. Aí eu chorei muito quando fiquei sabendo disso e fiquei muito triste mesmo. E aí a minha mãe falou que não, que a gente ia fazer alguma coisa e que ele não precisava saber. Daí ela convidou uma amiga minha, que na época era minha professora, a Claudete, né, professora de Química. E a Claudete conversou com ela e falou: não, pode deixar que eu vou com ela e eu faço inscrição, ela faz em Avaré. E era a única faculdade que tinha. Então eu não pensei se era o que eu queria fazer, se eu ia me dar bem naquilo. A questão não era o quê, e sim a questão era não ficar sem estudar. Eu não podia imaginar que eu fosse ficar só trabalhando. O que eu acho legal eu ter essa atitude, né? E minha mãe também abraçar a ideia. Aí eu fui lá, fiz inscrição para licenciatura, né? Então, só curso para dar aula. Aí eu escolhi lá a matéria que eu mais gostava. Mas chegando lá, essa minha amiga falou: olha, mas se você for para esse lado, na área de humanas que eu queria, ela falou assim: você vai ficar desempregada, porque geografia e história são pouquíssimas aulas, né? Ela falou assim: você também vai tão bem em biologia, química, você gosta também. Por que você não faz ciências, né? Porque naquela época não era curso de matemática pura, né, que a gente fala hoje. Era ciências físicas e biológicas. Então, você fazia todas as disciplinas de ciências físicas e biológicas juntas, né? Interessante. E depois você escolhia uma para se habilitar.
Então eu resolvi fazer ciência justamente por o leque ser maior, né? Porque daí eu poderia trabalhar com química, física, biologia, ciências e matemática. Então você pode lecionar nessas áreas? A sua formação Posso. permite isso, se Depois você eu precisar? fiz uma habilitação em matemática, né? Então, Sim. portanto, é a minha disciplina. Mas eu posso trabalhar essas outras também. Por exemplo, numa eventualidade isso pode Sim, acontecer. sim, E já aconteceu? segunda opção. Já aconteceu de você precisar? Já aconteceu de eu substituir no começo de carreira, que eu comecei também, dei algumas aulas assim, mas a minha área mesmo é matemática, é o que eu gosto mesmo. Interessante, né? Essa dificuldade que se tinha antigamente, ainda mais é lógico, pelo fato de ser mulher, existia sim preconceito, a gente sabe que Então, tem muita coisa para melhorar, mas em relação a 20 anos melhorou, não é? Mas tem muita coisa a se melhorar. muito. E é legal essa fome que você tinha pelo conhecimento. Sabia que não podia ficar nesse padrão, de ficar, eu terminei a escola e agora? Eu vou ficar aqui nesses trabalhos que são mais difíceis, né? Por que você acha que essa fome do conhecimento existia dentro de você, assim? Por quê? É uma característica pessoal? Você enfrentou várias barreiras. Então, emocionante até esse assunto, porque a minha mãe sempre foi muito inteligente, minha mãe sempre gostou muito de estudar. Meu pai já não teve muito estudo, mas minha mãe sempre assim, muito inteligente, muito esperta, sabe? E nunca houve essa questão com ela da gente não estudar. Então foi natural, assim, crescer e dar continuidade aos estudos. E só para concluir minha fala anterior, eu fiz a inscrição, passei e eu falei, mãe, e agora? Como que a gente vai contar? Daí minha mãe falou assim, no dia de começar, você conta. Então a gente contou bem mesmo, na semana de começar as aulas, começar a faculdade. Daí ela foi lá, falou pro meu pai, daí ele falou, mas por que vocês não contaram? Daí eu falei, por que o senhor não ia deixar? Né? Daí ele ficou quieto, né? E apoiou e foi muito bom. Depois, né, lá na frente, eu pude... Ele também entendeu. Depois que tive o João Pedro, acho que foi que ele pensou, puxa vida, se não fosse essa profissão, como ela teria feito, né, com o João Pedro? Então, essa profissão pode me garantir, né, que eu pudesse cuidar dele. Sim, e o desafio, antes da gente falar dele, é um gancho importante que você está colocando, né? Mas esse processo de crescimento e desenvolvimento da sua parte, né, de ter uma profissão, isso é importante para o ser humano, porque você sente que você está evoluindo. Sim. É horrível você... E sua mãe já tinha esse feeling, né? Apesar de todas as dificuldades que ela tinha, ela percebia que o caminho era esse. A tendência era essa, né? Eu ter que dar autonomia para minha filha, para ela poder ter um lugar melhor, ter um lugar ao sol. Que eu acho que é o legado que toda mãe quer deixar para o filho, geralmente, né? Os cuidadores, eles têm esse cuidado de olhar assim e falar, olha, eu quero algo melhor para eles. E isso vai desde tudo, né? E é intrínseco ali, você não percebe essa característica da criança, né? Mas sempre foi assim, e com a minha irmã era a mesma coisa. A gente sempre foi muito responsável, assim, a gente levava muito a sério mesmo. Nunca fui a primeira aluna da sala, inclusive de matemática, isso é até legal de falar. Mas eu sempre fui muito esforçada. E em casa não tinha essa questão de, eu não vou para a escola, não existia isso. Podia estar chovendo muito, não tinha essa opção de você falar, não vou, não tinha isso, não tinha essa conversa. E meu pai é que frequentava as reuniões de pais, então eu tinha muito medo. A minha mãe nunca precisou ir para a escola e quando se precisava, se chamassem, era só meu pai que ia. Então era diferente, não tinha essa questão que hoje, né, tem, que é muito aberta. Você quer ir? O que você acha? Não tinha essa liberdade para o filho escolher. Sim. Pelo menos para mim, na minha casa era assim. Vai, ponto final, não se discute. E isso foi bom, né? Foi bom. Muito bom. Para modelar caráter, né? Para te ajudar a ter essa lógica de construir as coisas e entender que a rotina é importante em qualquer construção. Ela é cansativa, sim, mas ela também ajuda a gente a construir. Sem a rotina, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Uma coisa que eu acho importante falar, comparando os alunos de hoje comigo, né, aluna de antigamente, é que a gente tinha tanta certeza que os pais escolhiam o que era melhor pra gente, que a gente não questionava, né? Não, se são os meus pais, eles estão escolhendo o que é melhor pra mim. Principalmente eu, no caso da minha mãe, né? Eu tinha certeza que ela estava fazendo as melhores escolhas, então eu não questionava. Eu sabia que o meu lugar era de, vamos assim dizer, de acreditar. Então eu tinha uma confiança ali. Então eu acho que esse reflexo, comparando, né, com a criança de hoje, acho que hoje talvez o aluno não tenha isso, né? Porque eu tinha certeza que a minha mãe estava escolhendo o melhor, por isso eu devia obedecê-la. Sim. E hoje já não, tem tanta liberdade
né? Que daí o filho questiona o pai, será que você tá certo? Será que isso é melhor para mim? Eu acho que isso é bem diferente da minha realidade para os alunos de hoje. Mudou bastante. Você tocou no assunto? Fala um pouco do desafio no começo da carreira, para a gente depois chegar exatamente nesse ponto para falar da diferença de quando você começou, da geração de quando você começou e da geração de hoje, tá? Então fala um pouco de como você começou, onde você começou. Só vou falar uma coisa antes que eu acho importante. Muitas pessoas acham que eu sou inteligente, né, por ter feito matemática, que existe, né, esse tabu em cima da matemática, né? Então deixe-me dizer, nunca fui inteligente, não. Eu sempre fui muito esforçada, como eu já disse. Mas tinha uma questão na matemática. Eu me lembro que na João Miquelin, na 5ª série, quando eu conheci a álgebra, que é quando a gente estuda as letras na matemática, né, que é um bicho de 7 cabeças, eu me dei muito mal com a álgebra. Então, aquele X, aquele Y foi um terror na minha vida. Foi o ano que eu fiquei de recuperação, fiquei de reprova mesmo. Foi terrível, eu me dei muito mal. E sempre, desde então, me classifiquei como uma aluna mediana em matemática. Mas, quando eu fiz opção para ciências, eu tinha professor de química, de física, de biologia e de ciências propriamente. E eu, gostando muito de biologia e química, achei que eu ia, né, me dar muito bem nessas disciplinas. Mas chegando lá, os professores me desanimaram, eu não gostava daquelas aulas. Mas o professor de matemática foi assim, paixão à primeira vista. O nome dele até é professor Vanderlei. Nossa, eu devo muito a esse cara. Nem sei se ele está vivo ainda, ele é de Avaré. Mas foi ele que fez a diferença na minha vida. Eu até me emociono de lembrar disso. Mas quando ele dava aula, a lousa dele era perfeita, a explicação dele era perfeita. E ele dava aula e eu ouvia, via tudo. Eu falava, mas é isso? Mas aí, sabe quando um insight mesmo? Eu falei, nossa, mas é isso, tudo fez sentido. E eu me apaixonei pelas aulas do professor Vanderlei. Ele era muito bravo, ele é grosseiro com a gente, mas era maravilhosa a aula dele. E nunca consegui me destacar, assim, de tirar 10 com ele, porque era muito difícil. Se a gente errasse uma coisica de nada, ele tirava, descontava tudo, tirava tudo os pontos, dava tudo errado, às vezes por uma coisica de nada, né? Daí quando a gente questionava, ele falava, eu estou formando professores. Então, eu devo muito ao professor Vanderlei. Foi a minha história com a matemática começou na faculdade. Então, acho legal falar isso. Porque, às vezes, tem aluno que chega para mim, né, e comenta, mas eu não entendo, eu acho tão difícil. Eu falei, calma, esse insight uma hora pode acontecer. Daí, conta a minha história, né? Para mim, foi na faculdade. Eu tinha tido ótimas relações com meus professores, né? Eu tive a Edi como uma professora de matemática. Gostava muito dela também. Mas quem fez eu escolher a matemática foi o Vanderlei lá na faculdade já. Daí que eu desisti de química, biologia e escolhi fazer matemática. Foi por causa do Vanderlei. Desse insight, desse momento. Desse insight, que mudou a minha vida, assim, me fez me apaixonar mesmo num grau que por muito tempo, assim, eu tinha muito prazer de ficar ali com uma lista de exercícios de matemática. Quando eu conto isso, as pessoas acham estranho. Mas sempre foi muito prazeroso pegar uma lista de matemática e ficar resolvendo. Eu gosto muito mesmo. Agora, sobre os desafios de ser professora, né? Talvez o fato de não ter sido tão boa aluna, né? Fez com que eu soubesse como chegar naquele aluno, né? Então, acho que eu tenho uma certa facilidade para passar, porque eu tive dificuldade, né? Então, isso acho que fez com que eu me aproximasse mais dos alunos. Sim. Então, eu acredito que eu seja, assim, dentro do possível, bem-sucedida no quesito explicar. Mas os desafios de hoje não são colocar a matemática dentro da cabeça do aluno, não. Os desafios são bem outros. Eu acho que eu peguei essa transição de aluno antes e depois da tecnologia, né? Então, eu tive 2 tipos de aluno, né? Então, eu costumo dizer que já fui muito feliz como professora, porque eu sentia que os meus alunos gostavam da minha aula, valorizavam o meu trabalho e parece que hoje, pós-tecnologia, eu vou dizer, não sei se por falta de uma outra palavra, mas parece que a escola não é mais a área de interesse, sabe? É desafiador chamar a atenção do aluno hoje. Legal você colocar esse ponto de vista. Você sente essa questão que você colocou aqui, você sente isso de maneira geral nos professores?
Porque foi uma mudança muito brusca para todo mundo, né? A tecnologia, o que demorava 20 anos para mudar, a tecnologia mudou em 1, 2 anos. Exatamente. E com a pandemia, então, nem se fala. Nossa, muito. Então, eu acho que nós temos alguns valores que foram construídos há muito tempo e rever isso em 1 ano é difícil, né? Então, olha, já estava muito diferente antes da pandemia, né? Mas agora falando pós-pandemia, nossa realidade. Eu acho que a tecnologia, ou a falta dela, né, propriamente, acho que a falta dela, melhor dizer, ela tirou mais ainda de quem já não tinha. Então, se aquele aluno que ficou na casa tinha acesso, por menor que fosse o acesso, ele ainda tinha acesso. Sim. Agora, aquele que ficou na casa sem ter acesso, ele perdeu mais ainda. Então, o que já era distante ficou muito maior. É bem triste, assim, quando pessoal, né? Sim, sim. É o que eu acho bem triste a realidade da escola pública hoje. Bem triste, assim, triste no sentido de o que foi perdido, né? Perdeu-se muito. Por exemplo, quando começa um ano, você tem aquele tempo para o aluno, entre aspas, a gente usa essa palavra, né? Para domesticar ele ali, né? Para ele entrar na rotina, né? Até para ele se organizar com o material. Parece que não, mas todo começo de ano leva um tempo para os alunos se adaptarem aos horários, enfim, ao jeito de cada professor. Sim. Então a gente fala assim, que vai quase a metade do ano para alguns, porque uns se adaptam muito rapidamente. Mas vamos generalizar, para que fique tudo redondinho, vai metade do ano, né? Aí eles pegam um jeito e daqui a pouco o ano termina. Agora, pós-pandemia, desde que nós voltamos, eu acho que até agora nem nós, professores, nem alunos, acho que até agora a gente ainda não se encontrou. Porque houve uma ruptura, né? De organização, eu acho também de conceito, né? O que eu pensava antes, embora eu acredite que cada dia somos um, mas o que eu pensava antes da pandemia já não cabe mais. Então, e também eu estava até conversando com os meus colegas na sala de aula, no HTP da escola esses dias, e tá tão difícil porque assim, a gente tende a permanecer, né? É uma inércia, a gente quer continuar sendo o que a gente sempre foi, né? E agora a ruptura foi tanta que não cabe mais esse discurso. Eu tenho que me reinventar, eu tenho que ser outra. Mesmo não acreditando que seja o certo. Sim. Por exemplo, o governo disponibilizou um aplicativo chamado Centro de Mídias. Nesse aplicativo, o aluno tem no mínimo 3 aulas por dia. Então, se o aluno tem internet, se ele tem aparelho, se ele tem TV na casa, ele poderia estudar todo dia, sentar ali na frente do telefone, do celular, do computador, da TV, estudar, fazer aula. Mas ele não foi preparado para isso. Os pais não foram preparados para isso. Então, o que aconteceu? Houve essa disponibilidade, né? O governo está pagando lá professores para dar aula, tudo certinho. Mas o nosso aluno não sabe fazer essa aula sozinho. Ele não foi treinado. E a família também não. Tanto é que ele fica sozinho na casa. Geralmente, nesse horário de aula, os pais estão trabalhando, né? Então, e outra, muitos pais não sabem nem acompanhar. Será que ele está assistindo certo? Será que a disciplina... Então, o aluno não foi preparado para essa aula, os professores não foram, foi tudo muito rápido, né? Esse aplicativo foi assim, da noite para o dia ele entrou lá. Então, a gente ainda está aprendendo como lidar com isso. Então, eu considero que esse ano, não sei, talvez mais um ano, eu não sei quantos aí, é um ajuste, é um ano de ajuste, né? Como será daqui para frente? É óbvio que nada mais será como antes, né? Eu acho que, inclusive, eu acho que esse aplicativo, o ensino à distância, veio para ficar, né? Não acho que seja ruim, eu acho que é bom, eu acho que estudar Sim. é sempre bom, não tem esse negócio, não é presencial, não tem qualidade. Não acredito, eu acho que tem muita coisa boa, mas eu acho que leva um tempo, acho que tem que ensinar o aluno a estudar sozinho, sabe, aprender a aprender, eu acho que é isso. Autonomia. Faz falta. Tem essa autonomia. A ferramenta existe, mas como não foi preparado, né? O público para receber e de que maneira utilizar, a questão não é existir a ferramenta, é como se utiliza. E quem está preparado para extrair o melhor dessa ferramenta. E é bom, e as aulas são boas, está dentro do conteúdo, está dentro da série que ele precisa, né? Está tudo certinho. Mas o aluno ele não tem essa disciplina. Sem falar que se é criança, então piorou ainda, né? Alfabetizar online, pense, alfabetização online, né?
É uma pena. Eu dou aula só para 6º ano em diante, né? Mais ensino médio. Mas e a alfabetização, como que ficou, né? Esses dias conversando com uma professora amiga, ela comentou que ela está com uma turma de terceiro ano, que fala, né? 3º ano, e ela está no A, E, I, O, U. Né? Esse aluno, o que vai acontecer na minha escola? Nós vamos receber o ano que vem alunos que fizeram o 3º ano, praticamente, e já caíram no 6º. Ele vai mudar de escola sem ter tido a alfabetização completa. Né? Então, para a nossa escola vai ser um desafio maior ainda. Eu vou ter que escrever, por exemplo, de caixa alta. E eu é que vou ter que me adaptar. E sem ratear ainda, porque ele não tem culpa de estar nessa situação. Né? Então, é um super desafio. É aquilo que eu falei para você. Nós vamos ter que... totalmente outro. Eu acho que tem que estudar e voltar para a escola. Estudar de novo para ser professor daqui para frente. Se reinventar, né? Total. Ainda mais com a tecnologia. Então, e ainda no tema da carreira, né, da profissão, qual foi o seu melhor momento como professora na sua avaliação pessoal e qual foi o momento mais difícil? Você me pegou agora. Mas é legal quando faz pergunta assim, né? Daí vem de cara assim o que mais se emocionou, né? Eu acho que como professora, talvez a matemática não tenha sido forte. Eu acho que a relação professor-aluno é o mais legal. Eu trabalho numa escola onde eu considero os meus alunos muito amorosos, muito carinhosos. E eu pode-se dizer assim que eu nunca tive grandes problemas. Mas o que mais me emociona são os ex-alunos. Porque enquanto são alunos, você fala assim, não, você ainda vai ter saudade, não, você ainda vai valorizar minha aula, você ainda vai ver que... aquela conversa meio de mãe, que na hora que o aluno ouve, ele fala, né, que clichê. Mas a alegria da gente é exatamente essa. Quando você encontra os alunos, eles vêm com tanto carinho. Fala, putz, professora, que saudade da sua aula, como era legal, ai, que vontade de voltar de novo. E eu recebo muito isso, muito mesmo. Eu já recebi cartinhas, assim, de aluno que meia-noite estava lá, uma adolescente, meia-noite, com tanta coisa para fazer, escrevendo carta para professor. Então, eu valorizo muito isso. Eu já recebi cartinha de aluno que foi preso e a família foi visitar. Ele mandou uma cartinha para mim. São coisas que até me embargam a voz. Então, isso não tem preço. É muito emocionante. Eu acho que tem um lado ruim, como todo mundo fala, né? Mas eu não quero falar do lado ruim da profissão, porque, né, é muito batido. Mas quem que recebe uma cartinha? É só o professor que recebe cartinha, né, de ex-aluno. E tem também ex-alunos assim que prestam concurso e fala que lembrou da gente, né? Hoje não mais cartinha, né? Mais assim nas redes sociais. Tem ex-aluno também que termina um ano, manda... Até essa semana recebi um, que não vou citar o nome porque não vou constranger, mas por acaso mexendo ontem no Face, eu tive acesso ao Messenger, uma mensagem que me mandaram em 30 de setembro de 2020. Nossa, eu falei, um ano depois, né? 30 de agosto, aliás, ele tinha me mandado. E só ontem eu fui ver. E era um aluno que a gente se dava bem, mas eu não sei por que motivo a gente terminou mal o ano, sabe? Acho que alguma coisa aconteceu e aquilo lá me machucou. E eu fui firme com ele. Eu acho que a gente se rompeu. E ontem foi ontem isso que aconteceu, ontem isso. E eu abri lá, tinha uma cartinha, professora, eu sei que eu dava trabalho nas suas aulas, mas eu queria te dizer que você foi uma das melhores professoras que eu tive. E vários coraçõezinhos assim. E eu não esperava, era um aluno assim, que dele eu não esperava ter vindo isso. E é muito feliz, então isso me nutre muito, é muito legal isso. Então uma coisa boa eu acho que é isso. O melhor momento então seria esse feedback, né? Esse reconhecimento, não só da questão do ganho cognitivo, né? Da alfabetização e do ganho de entender a matéria, mas da relação mesmo, da né? relação. O legado que você deixou a nível emocional e psicológico, a pessoa entende aquilo. Fala, olha, você orientava a gente, hoje eu estou aqui, porque acredito que o professor, quando ele vê um aluno dele, um ex-aluno, que começa a crescer, a se desenvolver numa carreira, eu acho que é um orgulho do professor também, olha, muito. Esse cara... Então, esses dias não faz tempo já, ele mandou uma mensagem para mim,
que ele tinha concluído, acho que, eu não sei se a faculdade, acho que já era uma pós, e estava todo mundo parabenizando. E eu também entrei para parabenizar, né, no Face. Daí ele também escreveu algo muito bonito, mas uma das coisas que ele escreveu falou: saiba que você é responsável por cada tijolinho colocado aqui. Então também achei muito legal. Então ele foi para uma área que usava muito matemática, né? Então é muito prazeroso ver. Mas em qualquer profissão, quando eu vejo um aluno trabalhando, seja onde for, eu vejo ele com família, é um carinho, sabe? Meio que a gente pega pra gente aquilo lá, não sei, é uma extensão dos filhos, eu acho. Eu ia te fazer essa pergunta exatamente agora. Você acha que uma extensão de filho, assim? Eu acho que é. Essa relação cria, né? Assim, até os mais terríveis, né? Os alunos que dão muito trabalho pra gente, quando a gente encontra lá na frente, não sei, eu fico muito feliz. E sou bem tratada, isso que é o mais legal. É isso que eu falei pra você, por mais que ele dê trabalho enquanto ele tá na escola, mas ele sabe reconhecer. Na hora não, mas o pós, eu falo, não, um dia você vai, batata, ele volta mesmo. Bom, você falou de todos os desafios, né, da educação, e agora vamos falar do desafio da educação pessoal. Fala um pouco do João pra gente, das dificuldades que tem, dos preconceitos que ainda existem, da dificuldade que ele vive e viverá. Então, falar do João é muito bom, né? Até eu vou começar com uma frase assim, que fala que tudo que é ruim de passar é bom de contar, né? Então, falar do João rende. Então, para quem não sabe, eu sou mãe do João Pedro. Esse mês o João Pedro completa 22 anos. O João Pedro nasceu prematuro, de 29 semanas. Pelo fato de ser prematuro, os pulmões não estavam preparados para respirar, né? Então ele foi entubado. E devido a essa intubação, ele teve uma como que chama? Pneumonia. Pneumonia. Essa pneumonia, né, provocou essa infecção nos pulmões e a falta de oxigenação por um período, né? Falta de oxigenação no cérebro. E essa falta de oxigenação lesou uma parte do cérebro, que é o que a gente chama de paralisia cerebral. A paralisia cerebral, ela tem vários níveis, vamos assim dizer, né? Então, no caso do João, lesou uma parte responsável pelos movimentos da perna, responsável pelo equilíbrio. Enfim, a paralisia, ela pode afetar o cognitivo, ela pode afetar os movimentos, ela pode afetar o equilíbrio, a fala, né? Mas muitas dessas dificuldades vão sendo superadas com as terapias, né? E no caso do João, o que ficou mais lesado foram as pernas. E o equilíbrio, né? Ele também não tem equilíbrio. O equilíbrio, na verdade, ele teria, assim, até os 8 anos para adquirir esse equilíbrio, mas não aconteceu. Então, por isso que hoje ele faz uso de muletas por falta de equilíbrio. Ele usa uma órtese no pé, porque também ele ele tem o que a gente chama de espasticidade. Todo movimento voluntário, principalmente das pernas, ela luta contra um tônus, né, uma musculatura muito forte, um tônus muito alto. Então, para ele mudar um passo, o que é tranquilo para a gente, para ele tem que fazer muita força, porque ele faz uma força contra, né, como se fosse uma lei da gravidade, ele puxando ao contrário. Então, todos os movimentos voluntários são comprometidos. Então, andar, subir, descer escadas é muito difícil, junto com a falta de equilíbrio, então é bem complicado essa parte do movimento. O cognitivo, toda vez que ele ia fazer, enquanto criança, né, nas terapias, fazendo tratamento, sempre dava QI abaixo da média. Idade também mental sempre inferior à idade cronológica. Mas sempre as terapeutas falavam, mas isso com o tempo, né, por ele estar sendo estimulado, incentivado, então com o tempo isso vai sumir e ele vai ser equiparado a uma criança da idade dele. Eu acredito que foi isso mesmo. Ele tem algumas limitações, assim, por exemplo, de matemática, né? A gente fala que ele é horrível em cálculo e matemática, mas eu acho que não é por causa da paralisia cerebral. Pode ter acentuado um pouquinho mais. Mas, assim, hoje a gente não percebe muita diferença. Não. Mas, antes, você fez um resumo interessante pra gente, vamos por partes, tá bom? Tá, o pré-natal do João estava tudo ok? Tava, tudo ok. Foi uma gestação tranquila.
não parei de trabalhar, não senti mal, tudo dentro dos controles. Tá, e aí quando... Tudo dentro do controle. Edição! Então, como você falou que foram 29 semanas, você não estava esperando o parto, né? Não. E aí como foi esse processo? Então, foi assim. Eu fiz uma viagem no dia seguinte, né? Que até foi uma viagem que eu fiz para receber meu título, né? Eu tinha passado no concurso em 99 e eu tinha que escolher o meu cargo, né? Em São Paulo. E na época não tinha celular, né? Não tinha botar lá no Google Maps e chegar no local. Então eu acho que eu me estressei muito nessa viagem. Eu me lembro que eu comprei um almanaque Abril, né? Então eu ia consultando ali o endereço. Então eu acho que a única coisa que aconteceu de diferente foi esse estresse da viagem. Mas eu assumi, cheguei lá no endereço certo, no local, na hora certa, deu tudo certo. Escolhi o cargo que eu queria, no local que eu queria, foi tudo perfeito. Porém, quando eu cheguei de viagem, algumas horas, digo assim, umas 3 horas depois de chegar de viagem, eu comecei a sentir muitas dores, né? E eu nem sabia o que era aquilo. Daí, chamei a família e tal. Aí eles disseram, ó, você está entrando provavelmente em trabalho de parto. Então era muita dor na barriga mesmo, muito difícil. Aí, acho que umas 9 horas, mais ou menos, a gente veio para o hospital, aqui na Santa Casa. Daí o doutor Roslindo me atendeu. Daí ele explicou, né, que eu estava entrando em trabalho de parto, mas o bebê era de 29 semanas, então teria a menor possibilidade de nascer aqui. Se nascesse aqui, tá aí, não teria como sobreviver. Aí ele encaminhou para a Unesp e meia-noite, mais ou menos, eu estava chegando na Unesp. Chegando lá, a médica foi fazer os exames, ela se espantou, falou, nossa, o bebê já vai nascer. Mas como era prematuro extremo, então o que eles fazem? Eles dão medicamentos para a gente segurar o bebê, né? Eles dão uma injeção para amadurecer os pulmões, né, do bebê. Até eu me lembro da fala da médica, que ela disse que aquela injeção era como se fosse uma semana a mais dentro da barriga da mãe. Então ela falou assim, olha, cada dia que você segurar ele aí é como se fosse uma semana a mais. Quanto mais tempo ele ficar aí, melhor para o desenvolvimento dele. Aí eu fiquei 4 dias que não podia me mexer de jeito nenhum, porque a qualquer momento o bebê poderia nascer. E no 4º dia, no final do dia, 5 horas da tarde, ela me chamou e falou que não dava mais para segurar, que o bebê já estava nascendo e que teria que fazer um parto, prematuro mesmo. O médico chamaram um médico para conversar comigo, para explicar, né, que ele não poderia garantir a vida do bebê, né, que com aquela idade não era certo de sobreviver, mas que eu poderia confiar no trabalho deles, que eu estava no melhor lugar que ele poderia estar, né, que o bebê poderia nascer. E foi assim. No dia 30 de outubro, o João Pedro nasceu de 29 semanas, pesando 930 gramas. Aí nasceu, eu não pude vê-lo, já foi imediatamente, ele nem chorou, até porque os pulmões não estavam preparados, né? Então, ele foi rapidamente levado e ele ficou na UTI neonatal, foi entubado e aí ficou 3 meses lá. Ele era muito pequenininho, tinha 30 centímetros e logo que nasceu, ele perdeu peso, então ele ficou com 735 gramas, pensou? E foi uma luta desde então, ficou 3 meses lá internado. E aí, nesse processo de desenvolvimento, você falou que foi acompanhado com terapeutas, né? Fala um pouco pra gente então da paralisia cerebral. Então, como que aconteceu? Pelo fato de ser prematuro extremo, foi entubado, né? Porque não respirava sozinho. E aí, essa intubação, ela mesma pode provocar uma infecção nos pulmões, né? Que é o que a gente chama de pneumonia. E foi o que aconteceu. O João Pedro teve pneumonia. E essa pneumonia fez com que faltasse oxigênio no cérebro. E a falta dessa oxigenação provocou uma lesão cerebral, um dano, né? Então, o João teve essa lesão que a gente chama de paralisia cerebral, no caso dele, é paralisia cerebral diparética espástica, porque ela é diparética por ser nas pernas, espástica porque ele tem um tônus muscular muito alto,
os músculos são rígidos, porque também tem o caso em que os músculos podem ser muito fracos, é quando a criança não mantém, né, a cabeça, por exemplo. E no caso dele é o contrário, ele tem um tônus muito alto. Então, o que é difícil para quem tem a espasticidade? O movimento voluntário. Tudo que a pessoa quer fazer, o movimento é como se dá o comando, mas aquele músculo não executa, né? Então, Tudo que para nós é natural e simples de fazer, para ele é um trabalho árduo, ele tem né? que fazer muito esforço, tem que lutar contra tipo, uma força da gravidade muito forte. Então, para ele andar além do equilíbrio, né? Porque ele também não tem equilíbrio. Então, ele faz o uso de muletas por não ter o equilíbrio, porque o órgão responsável pelo equilíbrio, ele tem que amadurecer. Até os 8 anos de idade, ele tinha esse prazo para esse órgão amadurecer. Mas não aconteceu no caso dele. Porque tem crianças com paralisia cerebral que ela tem até deformidades no corpo, né? Ela tem... às vezes ela não tem algum membro, né? Tem criança que não tem parte da perna, não tem o pé, mas ela anda, ela tem equilíbrio. No caso do João foi uma lesão a mais, né? Então, além da espasticidade, que é essa dificuldade do movimento, ele ainda não tem o equilíbrio. Tudo por causa dessa falta de oxigênio no cérebro. Sim. E como foi esse processo de desenvolvimento? Esse apoio dos terapeutas foi importante, né? Muito. Então, eu acho que quando o João nasceu lá na Unesp, pelo fato de ficar muitos meses internado, então eu já imaginava que seria uma criança que teria que fazer muito tratamento depois, né? Mas, filho de primeira viagem, na minha família não tinha nenhum caso, então a gente foi, assim, aprendendo, né? Descobrindo. Então, quando a gente saiu de lá, ele veio com muitos papéis para passar em terapia. Mas aconteceu na época que a Unesp entrou em greve e eu fiquei com aqueles papéis. Então, veio para casa um bebezinho com 1,8 kg, né? Que no primeiro momento ia mamar e respirar para ele era complicado, ele ficava roxinho, por exemplo. Então, nossa maior preocupação naquele momento era alimentar, ver se dormia bem, era isso. Mas com o passar do tempo você percebe, né, que há um atraso em ficar sentadinho, né, não se mantém equilibrado e coisa e tal. Mas aí, como a Unesp não podia me atender, eu peguei todos esses papéis que ele tinha de terapias e fui no Dr. Gilberto. E quando o Dr. Gilberto viu todos aqueles papéis, falou: Patrícia, como a Unesp está parada, eu te aconselho a procurar a Silvana Duarte na época, que aliás devo muito a Silvana, por isso foi uma bênção na nossa vida, que é terapeuta ocupacional. E na época tinha a Seri, o Seri tinha acabado de abrir aqui, tá aí, né? E ela era responsável. E eu fui com aqueles papéis. Quando ela viu o João Pedro, ela na hora entendeu, né, que era um bebê especial. Eu ainda não sabia. Para mim, aquilo lá era tudo por causa de ter sido prematuro, né? Então ele era, entre aspas, atrasadinho. Eu não sabia que ele tinha tido um problema. Até porque quando você sai do hospital, eles não podem cravar, não vai dar certo, ou ele vai se desenvolver. Não tem como, né? Ele tinha tido uma falta de oxigenação do cérebro, isso eu sabia, Sim. Mas eu não sabia quais seriam os danos. Então, as diferenças que eu via lá, para mim era tudo porque era prematuro, mas não era. E aí foi através da Silvana, que daí ela avaliou, viu a gravidade, né? E como ela tinha trabalhado na CD, ela entrou em contato com a CD e explicou o caso. Daí eles nos chamaram para ir lá fazer uma avaliação e ela nos acompanhou, o que foi muito importante. E chegando lá, eles fizeram o diagnóstico, falaram, não, vai ficar assim aqui, vamos fazer tratamento. E aí começou. E foram 15 anos ininterruptos de tratamento. Muito bem. Muitas cirurgias. E só para falar melhor sobre, você chega na CD, ele faz uma avaliação global, que eles chamam. Então, eles avaliam tudo, desde audição, se aquela criança enxerga bem. É uma avaliação global mesmo, né? Tem a parte da musicoterapia, muito legal. Então, ele fez essa avaliação global. E lá é assim, se os pais correspondem ao tratamento, se não falta, né? Eles valorizam muito. Então, ele vai colocando cada vez mais terapias. E a Silvana sempre nos acompanhava. E ela foi muito importante para nós, porque ela pegou aquela causa para ela mesma. E ela atendia o João Pedro todo dia.
Então o João Pedro foi muito incentivado, Estimulado. muito estimulado. E ela também nos orientava, a gente ia para CD, né, ouvia. Então foram os pais, toda a família, né, as pessoas que trabalharam comigo também, as meninas que trabalhavam comigo, foram muito importantes, né, a Cláudia, a Tânia. Teve outros nomes também, mas eu me lembro muito da Cláudia, da Tânia, da Ana Paula, que também devo muito a elas. E todo mundo abraçou a causa, então ele foi muito estimulado, a gente foi muito responsável assim, no tratamento, nas consultas, a gente não faltava. Aí ele fez muitas cirurgias e o processo também de recuperação sempre foi levado muito a sério, né? Então, foi tudo muito bem feito, a gente fez o possível mesmo. Nunca pôde ficar sozinho, então sempre tinha gente ali, né, para me ajudar. Eu tive uma rede de apoio muito grande, de amigos, de familiares, né? Então, é importante, porque uma criança que tem paralisia cerebral, ela pode ter uma vida tranquila, né? Mas ela precisa ser muito estimulada, muito, porque é neurológico, né? Você sabe melhor que eu, você até pode me ajudar, mas tudo que é neurológico aprende por repetição, né? Quanto mais eu repito aquilo, mais eu desenvolvo, né? Sim, no caminho de sinapse, né, para o cérebro, e ele vai desenvolver isso pela repetição. Então, me veio agora uma cena que eu me lembro um dia que ele estava fazendo terapia de atividades diárias, que é quando a criança aprende a se vestir sozinha, essas coisas, né? Eu me lembro que a atividade era colocar lápis dentro de um porta-lápis, um copinho, né? Sim. Então era pegar um lápis e pôr o lápis. Daí volta, pega um outro e põe. E eu me lembro que esse dia eu estava assistindo a terapia, ele punha um lápis, a hora que ele voltava a mãozinha para pegar, ele derrubava tudo. Daí a terapeuta levantava o copo, falava, vamos de novo. Daí ele pegava um outro, ia com aquela dificuldade, né, para pôr, porque os movimentos das mãos até então eram muito comprometidos também. Uma coisa importante de falar, ele não brincava, porque ele abria só esse dedinho, a mão era assim, né, ele abria só o indicador. E aí ele não tinha esse negócio de brincar, então ele só tocava assim nos brinquedos. E outra coisa, ele não ficava sentado para brincar, não conseguia ficar sentado, então ele tinha que ficar de barriga, né? De barriga, então para brincar era muito complicado para ele. Então ele nunca teve muito prazer em brinquedo. Então a brincadeira dele é assistir filme. Desde muito cedo era ouvir música e assistir filme. Foi se adaptando ao que ele poderia, né? Porque irritava ele o fato de... E depois ele também não engatinhou, né? Ele não teve essas fases, né, de engatinhar. Ele só se arrastou, né, de barriga no chão e depois foi andar, depois da primeira cirurgia, foi andar de andador e depois de muletas já com 5 anos de idade. Sim. E como ele lidar com o filho idealizado, que você esperava, e com o filho real? Explica isso pra gente, que isso é um fator importante nessa relação. Muito. Então foi assim, mas isso tudo depois que a gente tem consciência. Quando você está vivendo isso, você não sabe que você está passando por aquilo, né? Eu vejo por hoje, por exemplo, às vezes eu sinto que eu saio da escola e já tenho aquela loucura para ir embora, né? E não era assim quando eu tinha o João Pedro. Eu não percebia que eu tinha uma tristeza assim de voltar para casa, vamos assim dizer, né? Porque é aquilo que você falou. É triste você ver uma realidade de um filho que você não pode mudar. Então eu queria que ele engatinhasse, né? Eu queria que ele brincasse, eu queria que ele fosse autônomo na hora de comer, por exemplo, e isso não acontecia. E isso para a mãe gera frustração, né? Então, eu não sabia dessas frustrações, eu só sentia e as negava, né? Porque eu não sentia no direito de falar que aquilo lá me incomodava, que aquilo lá me entristecia, né? Então, eu percebo hoje que eu não tinha aquele prazer de ir para casa. Hoje eu entendo por que eu gostava tanto de ficar na escola, né? Era uma fuga? Era uma fuga. Mas foi assim, ó. Um dia, conversando, a Camila Pimenta, que também era terapeuta ocupacional, minha prima, né? Eu agradeço muito a ela por isso. Ela me deu um livro para ler. E esse livro falava dessa questão do bebê real e do bebê sonhado, que toda grávida, ela idealiza um bebê. Isso. Né? Então, a gente tem o bebê idealizado, o bebê sonhado. E aí, o que acontece?
Quando a mamãe tem um bebê que não é aquele que ela sonhou, né, o bebê real, e não corresponde ao que ela sonhou, gera uma frustração que eles chamam de luto. Aquela mãe entra de luto, ela fica em luto, porque ela tem que, entre aspas, enterrar aquele bebê que ela sonhou e cuidar daquele cheio de problemas que ela não desejou, que ela não sonhou, o bebê real, né? Que é um bebê com problemas, um bebê doente, vamos assim dizer, que não corresponde às expectativas dela, né? E que essa mãe, ela entra em luto, e esse luto ele pode durar por anos. E o pior de tudo é que essa mãe, ela se sente muito culpada por sentir esse luto. Então ela fica muito triste, ela se fecha ali e ela não se sente no direito de nem de contar, nem de compartilhar com ninguém que ela está sofrendo, que não era daquele jeito que ela queria. Né? E tem os estereótipos, né? Mãe tem que ser forte, mãe tem que cuidar. E isso é muito difícil, tem que aceitar. A aceitação é importante sim, mas você entender o processo de aceitação. É você enterrar, cumprir esse luto, que às vezes o luto não, quando ele não é fechado, as pessoas, você falou muito bem, elas ficam anos e talvez nunca feche esse luto. Então. E você não consegue ver a criança ou o ser humano real. E você não consegue trabalhar, porque você vai encaixar sempre na idealização e a realidade não vai permitir isso. Então, mas eu fiz terapias, né? Eu fui na psicóloga. Sim. E eu me lembro até, uma terapeuta de Taquarituba, na época, me atendia, eu me lembro da pergunta dela. Ela falou, Patrícia, nas áreas profissional, pessoal, qual a área hoje que você diz que você está mandando bem? Eu me lembro que eu falei profissional. Daí ela falou assim, ótimo, ninguém pode ser bom em tudo. Porque ela falava que eu me cobrava muito, né? Daí o dia que ela falou assim, ninguém pode ser bom em tudo. Eu me lembro que eu reclamei com ela, por exemplo, que eu não conseguia alimentar o João Pedro, né, direito, porque era gente que tinha que dar, tal. Daí ela falou assim, mas tem alguém que faça isso? Eu falei, tem. Ela falou assim, pô, normal, então deixa quem faça. Daí, enfim, eu contava as angústias para ela. E ela fazia com que eu aceitasse, que tudo bem, que eu não conseguisse, né, que tentando tirar aquele peso. Te humanizava. Fala, olha, você não vai dar conta de tudo, é impossível fazer tudo, você precisa dessa rede de apoio, então potencializa essa rede de apoio que vai te ajudar, vai tirar esse peso, né? É importante isso. Tinha uma questão também que judiava muito da gente, que era a questão das convulsões, né? Isso era terrível, isso me deixava... Na hora que acontecia, eu era muito racional. Eu fazia o que tinha que fazer ali, tomava... Por impulso. Nossa, fazia o que tinha que fazer. Mas no dia seguinte eu ficava de cama. Eu era tomada de uma falta de energia, de uma tristeza profunda. Então eu sofria muito, assim, no começo. E às vezes eu acho que eu nem entendia por que eu ficava triste, sabe? Ou nem falava, talvez, não sei. Mas eu uso essa frase até hoje, que é uma mistura de amor e dor. Porque você ama tanto e você se sente frustrada por não poder ajudar, né, aquela criança. Da condição humana, a frustração, né? Principalmente quando toca na impotência que nós temos. Nós somos impotentes em quase tudo. Para você que está assistindo a Vibe, nós temos a sensação muitas vezes que temos o controle de tudo. O que é uma falsa ilusão. Nós temos um controle de poucas coisas na nossa vida, como escolher uma carreira, uma profissão, ou também não escolher. É uma decisão tua e é respeitado isso. Mas lidar com a realidade é saber que dentro do que eu posso e dentro do possível, eu vou fazer o que é necessário, sabendo que existe risco de eu colher os frutos do que eu plantei ou não. Nós temos que entender que o mundo não é feito de regras exatas e lógicas. Nem tudo que você planta, você colhe. Tem pessoas que colhem o que nunca plantou e tem pessoas que nunca colhem o que plantou. Tá bom? Os nossos pais, às vezes, são exemplos disso. Não tiveram estudo, estudaram e pagou uma universidade para o filho estudar. Então, ele está se realizando de uma maneira não direta, mas indireta. Então, o que a Vibe pode deixar para vocês, do lado humano, é entender esse contexto geral, procurar fazer a nossa parte, que dentro das possibilidades, talvez nós podemos colher alguns frutos. Nem sempre. E qual o problema? Nenhum. Você vai continuar jogando o jogo. Porque o jogo você perde um dia e ganha outro. Tá bom? Patrícia, fala quando mudou a chave. Porque você falou do processo de luto. Quando que isso muda para você? Na sua percepção hoje, com a maturidade que você tem, com a experiência que você tem, com essa dinâmica do teu filho, quando que mudou isso? Então, hoje eu sou totalmente realizada como mãe de João Pedro. Eu entendo como uma sorte, assim, né? Primeiramente, Deus me permitiu ter essa felicidade, né, de ser mãe de João Pedro. Mas a chave virou exatamente quando eu sofri um acidente em 2005.
Foi a primeira cirurgia que ele tinha feito. A gente estava viajando, voltando da ACD, na ambulância de Itaí. E teve um acidente. E nesse acidente, enfim, resumindo, eu caí de um lado e ele do outro, né? E quando eu caí, a sensação que eu tive é que eu não queria sair de lá. Porque como eu não via ninguém, era muito mato ao meu entorno, eu pensei, nossa, cadê meu filho, né? Aquela angústia e aquele silêncio, sabe, naquele meio daquele mato. Eu pensei, falei, bom, se eu perdi o João, não tem por que eu levantar daqui, a sensação de derrota mesmo, sabe? Muita tristeza, assim, em segundos. Mas, de repente, eu escuto o choro. Nossa, quando eu ouvi aquele choro, cara, foi... Eu levantei ali, daí eu fui... Era um lugar muito íngreme, eu me lembro que eu me machuquei muito, porque eu levantava, caía, levantava, até que encontrei ele. Quando eu cheguei, ele estava deitado, o capô daquela parte de trás da ambulância tinha saído. E ele parecia que tinha sido posto em cima daquele capô. Ele estava lá deitadinho assim, todo sujo de barro, muito sujo mesmo. Mas eu fiquei numa alegria, fiquei em êxtase quando eu vi. Eu abracei, carreguei, falei, filho, nós estamos vivos. E eu me lembro que eu falei muito alto, feliz mesmo. Eu fui tomada de uma alegria que, graças a Deus, eu acho que nunca mais perdi essa alegria em relação a ser mãe do João Pedro. Eu acho que esse acidente mostrou para mim o quanto eu amava aquele menino, o quanto ele era... eu precisava dele, sabe? Aí, não sei, eu voltei daquele acidente, aquele dia foi muito bom, daí nós fomos nós dois juntos pro hospital. As enfermeiras ficaram encantadas com ele, porque ele estava muito falante. Daí elas trouxeram, porque eu tive um corte no braço, né? Tive que ficar na enfermaria e tal. Daí elas trouxeram ele para ficar comigo. E ele pegou na minha mão, ele tinha 5 aninhos, ele ainda não andava. E ele me falou coisas tão bonitas aquele dia e eu fui tomada de uma alegria, assim. Eu me lembro que eu recebi muita visita depois desse acidente, né? E algumas pessoas falaram, nossa, mas você está tão feliz que de ficar perto de você a gente sente isso. E é mesmo, eu fiquei diferente. Daí voltando, porque já era outra psicóloga, voltando para a psicóloga, né? Depois dessa fase de recuperação do acidente, ela falou assim, nossa, Patrícia, como você está feliz? Ela falou assim, nossa, você está tão diferente. E repetiu a frase da outra pessoa que falou, né? Que de ficar perto de mim era... Radiante. Era aquela alegria, era contagiante. E aí ela usou essa expressão. Agora aconteceu o parto que você queria. Agora nasceu o bebê sonhado. Daí ela falou assim, e sabe aquele choro que você ouviu, né? Aquele choro foi o choro do parto. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Foi ali que ele nasceu, ali que você enterrou o idealizado e ali de fato ele nasceu, né? Linda essa passagem. Então, e a ruptura mesmo, o acidente foi uma gravidez assim no sentido de ruptura, de sair do barro, que é a nossa origem, etc, né? Verdade, que interessante olha que isso. lindo, eu não tinha... É verdade. Então, quem falou isso foi a psicóloga Cláudia Mello, sou muito grata a ela por isso, mas eu amo contar essa parte, assim, dela... E foi tudo tão natural, assim, né? Ela falou assim, agora nasceu o bebê sonhado. E tem a ver com o livro, né, que eu tinha lido. Ela falou, agora nasceu o bebê sonhado. A sua construção. Fala o título do livro, então. Então, não lembro. Até porque foi um xerox que ela me deu. Ah, tá. Eu não me lembro. Tá. Mas posso tentar descobrir, viu, Jorginho? Se você descobrir, você fala pra gente que a gente vai divulgar aqui. É muito importante. Muito obrigado. Pra gente finalizar, Patrícia, dá um recado pra todo mundo que tá assistindo, você conta um pouco da sua história, fala pra câmera aí, pros seus alunos, o recado que você quer dar aí, fica à vontade. Então, um recado para os meus alunos, eu acho que eu vou usar a frase que eu mais falo para eles, né? Quando eles reclamam muito, eu uso essa frase que para mim é uma das coisas que eu mais falo para mim e para os outros. Os dias ruins passam, assim como os bons. E eu queria falar para o meu filho, né? Esse mês é o mês de aniversário dele e até tinha pensado, né, que se pudesse, eu queria colocar uma música para ele, mas acho que não vai ser possível, né? O Lucas não quis cantar a música, então acho que não vai ser possível. Mas eu queria dizer que ele é uma sorte, que ser mãe dele foi um presente, assim. Não existe a possibilidade da Patrícia existir sem o João Pedro. Eu acho que eu só ganhei, eu fui presenteada em todos os sentidos.
o fato de eu ser convidada para estar aqui, para falar. Eu só tenho que falar porque eu vivi, né? Então, sou muito grata por esse presente, que é o João Pedro. E, filho, eu amo você, assim, absurdamente. Eu te agradeço por ser tão maravilhoso, por me ensinar todos os dias. E parabéns pelos seus 22 anos. É isso aí, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Dê o melhor que você tem. Essa é a vibe que nos faz bem.